Ode, Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe enquanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha. Porque alta vive. Olá, tudo bem? Eu sou Mayra Ellen, acho que vocês já me conhecem. E hoje nós vamos falar sobre a poesia Ode, de Fernando Pessoa. Vamos entrar numa discussão sobre ela. E aí, Alexandre? Você me colocou para apresentar, abrir o canal hoje? Sim. Bom, essa poesia eu amo de paixão. Eu conheci ela na voz da Maria Bethânia, que é a sua conterrânea. E me chama muita atenção porque uma das coisas fundamentais quando a gente pensa em psicanálise é presença. Poucas pessoas sabem disso, mas dentro de uma análise a gente busca presença absoluta. O que é que eu estou sentindo agora? O que é que eu estou pensando agora? E o que é que eu estou fazendo com isso que eu estou sentindo agora e pensando agora? Então você começa a acabar com aquelas divisões, não diria eu divisões, as divisões sempre vão existir, mas você se torna consciente. Você está consciente do que está acontecendo agora, de sons, de cheiros, de presença. O que isso me causa, que emoção me traz, e como é que eu transformo isso e para onde é que isto vai. Quando eu consigo fazer isso, eu passo a não atuar tanto um papel em vida, né? A atriz é muito legal, eu acho que a profissão do ator, da atriz é muito legal porque vocês conscientemente entram num papel e saem dele. Exatamente. E isso faz com que a gente entenda muitas vezes, por causa do trabalho de pesquisa que a gente faz, todos os bastidores que as pessoas que vivenciam, assim, que os personagens vivenciam. Então a gente acaba vivendo outras vidas de uma forma ficcional, entendendo um pouco sobre cada uma dessas vidas que a gente... Porque na verdade na vida nós desempenhamos vários papéis. Sim. E para se proteger, muitas vezes, a gente cria personagens de si mesmo. Uhum. E a análise, o objetivo é entender esses personagens que nós criamos, não sabemos que eles existem e eles estão atuando o tempo todo. O papel de vítima, o papel do melancólico, o papel do... e por aí vai. Né? E é muito difícil fazer as pessoas perceberem que elas criaram um personagem de si, que elas estão desempenhando um papel de si mesmas. Eu diria que, assim, em termos de comparação, eu já ouvi alguns atores dizendo o seguinte: eu preciso de um tempo depois da peça para desencarnar desse personagem, para depois ir embora. Eu já via, se não me engano, acho que a Renata Sorrah dizendo que quando ela termina um papel, uma temporada, uma novela, ela vai para um determinado recanto, fica lá uns 15, 20 dias para se desligar daquele personagem. É mais ou menos a mesma coisa. O sujeito, ele até toma consciência do papel, mas desencarnar esse papel é mais difícil, porque porque esse papel tem uma função. Ele não está ali à toa. Ele foi usado em alguma situação que a pessoa nem se deu conta que criou aquele personagem e continua com ele até hoje. E ele tá atuando aquele personagem lá, né? Que nem precisa mais. Então, só que desencarnar desse papel é muito difícil. Porque é quase como se um outro eu mesmo morresse. Então também vem sentimentos de depressão porque estou abandonando um outro eu. É bem complicado. Vem as dores, né? De todo esse processo de mudança, de todo esse processo de ter que abrir mão daquilo que você construiu muitas vezes como defesa, né? E aí vem uma pergunta, né? Quando você tira o papel de mãe, quando você tira o papel de esposa, quando você tira o papel de filha, quando você tira... O que é que sobra?
Né? Este é o cerne, este é o ponto da questão. O que é que sobra? E aí é onde se tem muito medo. O que é que sobra quando eu retiro esses papéis que eu desempenho e o que eu nem sei que atuo e às vezes misturo tudo? O que é que sobra? E muitas vezes o sujeito ele tem medo desta sobra. Né? Ele confunde essa sobra com vazio. E quando a gente, voltando agora para a poesia, para ser grande, ser inteiro. Seja inteiro, ser inteiro. E ser não é fazer esses papéis, atuar esses papéis. Atuar já é um verbo. Quem é que está atuando o papel? Primeiro tem essa tomada de consciência de que eu atuo, existe um eu que atua um papel. E aí este eu pode fazer essa sua pergunta, que é: qual é a medida de atuar esse papel? Você entende que tem que ter alguém para fazer essa pergunta? E se essa pessoa que só conhece os papéis não sabe que tem uma pessoa que atua esse papel, ela não pode fazer essa pergunta. Eu concordo, mas a gente deixa de saber que a gente passou a se desconhecer, na verdade. Sim, isso, esse é o ponto. Questão? Essa que questão. A gente deixou de saber quem nós, né? Quem que a gente é. Sim. E aí a gente acaba se perdendo no meio de todos esses papéis. Exatamente. Isso. Aí sim, quando você consegue retomar este eu se torna consciente dele novamente, ele pode: mas eu preciso de todo esse papel? Eu preciso executar esse papel? E eu ainda sou útil para executar esse papel? Eu preciso abdicar desta outra coisa que me interessa, que é o que você está colocando, né? Que seria melhor para mim em função desse papel, que já ninguém mais tem função. Né? Então, é muito interessante quando surge esse eu no meio de tanto papel. E aí ele pode ser inteiro. Eu acho que talvez por isso as pessoas acabem, as pessoas se dão conta, elas, apesar de não ter consciência, elas se dão conta porque a partir do momento que a gente perde a nossa essência, a gente vai perdendo e deixando de ser ali o que é o nosso, né, o que a gente é de verdade. Eu acho que isso vai trazendo uma série de dores, uma série de questões. Muito. Fazendo a comparação, você sabe que você pegou um texto, decorou, né, e você vai fazer todo um trabalho muito árduo para incorporar este personagem, certo? O ator, ele sabe que existe este personagem e eu. Quando a pessoa está no consultório, ela já se igualou a este personagem. Ela e o personagem são a mesma coisa. Não existe mais dois. Os dois se tornaram um. E este ator, começa a viver só a vida desse personagem. E aí é o que você está falando, ela se perde no personagem. E para ela desencarnar esse personagem é uma perda. É como se ela se perdesse. Então fazer essa separação agora, então tem um momento de separação, tomada de consciência depois de separação para ela entender. Este é o papel, este sou eu. E é muito dolorido isso, porque no final talvez não sobre nada do papel, que um dia ela foi. E aí vem sentimento de solidão, de abandonar esse papel. E às vezes é muito comum, numa análise, o sujeito não conseguir fazer esse processo. Ele retoma o papel. Ele não consegue se separar mais do papel. E aí ele prefere não se desvincular e continuar seguindo. E continuar seguindo aquele papel. E não tornar-se um sujeito, vamos colocar assim, autônomo. É muito interessante isso. E muitas análises são abandonadas porque o sujeito ele não consegue fazer essa passagem de se separar do personagem, né? Que o ator, por mais demorado que possa ser, ele se separa. Mas é interessante aí também uma outra coisa que me veio quando você também falou, que mesmo quando você termina um papel, um pedaço dele ficou em você, é um personagem, né? Um pedaço dele continua em você. Eu gosto de dizer que a gente vive, que é verdade, a gente vivencia, a gente experimenta aquele outro lugar, né? E dentro da pesquisa que nós fazemos, você vai entender de verdade quais são as limitações que o personagem tem, quais são as dores que passa, sem julgamento. E a gente coloca, né, o nosso corpo e a nossa mente à disposição de tudo aquilo, para vivenciar as mesmas emoções. Na verdade, a gente trabalha com corpo e mente porque o nosso corpo é veículo para que aquilo, chegue e a gente possa levar com verdade. Tem que passar, claro que eu sou, vai passar por mim
e eu vou levar aquilo pro espectador, mas eu vou levar também com muito do que eu sou, né? Porque muitas das situações a gente às vezes não viveu, a gente nunca viveu como seres humanos, né? Mas a gente vai lá, conversa com quem vive, entende as dores e tenta se colocar um pouco no lugar daquela pessoa. E então fica assim porque a gente aprende com cada personagem. Uhum. Porque a gente se coloca no lugar do outro. A gente vê a partir do olhar do outro, com as dores, as dificuldades, as limitações. Então não tem como a gente não aprender. E fica mesmo. É essa passagem que às vezes não é possível e o sujeito, na análise, ele não consegue fazer com que ele consiga não ser este personagem, mas ao mesmo tempo ficar alguma coisa do personagem nele. Ele aprender com esse personagem que ele desempenhou por tanto tempo. Então, às vezes é um pouco triste quando isso acontece dentro do consultório, quando o sujeito ele prefere não ser, porque depois ele não vai ser isso. Quando ele só atua um personagem, ele não é. Esta essência que o Fernando Pessoa, ser inteiro em tudo que faz, esse ser inteiro não consegue advir, não consegue surgir, não consegue evolver. Então aí acaba um pouco triste. O sofrimento não me afeta tanto numa análise, o sofrimento do paciente, porque sofrer faz parte da vida, mas quando não é possível evolver este ser inteiro, é um pouco triste. Aí eu fico um pouco triste. É o único momento em análise que me deixa triste é quando esse sujeito não advém. É bem chatinho. Não se disponibiliza, né? Porque é quase uma dor de parto, né? Você tem que parir agora novamente você mesmo, no meio de tudo aquilo. Mas eu gostei dessa comparação entre a relação do ator com os seus... de vivência dos seus personagens com o processo analítico. E é interessante que, por exemplo, a gente não pode julgar um personagem. Sabe por quê? Se a gente julga um personagem, a gente não se disponibiliza e não faz com a verdade, porque como a gente julgou, a gente não vai se disponibilizar de verdade para entender, para se colocar no lugar, para encarnar. Você entendeu? Não vai encarnar o personagem mais. Então eu encarna, acho mas não que tem mais também, jeito. Todas essas... Porque você não se torna um com ele. Exatamente. Né? E se você nunca se tornou um, como é que vai ter uma separação? Não tem separação. Exatamente. Bom, nós conversamos aqui um pouco de ser inteiro, de personagens, de separações e divisões com a Mayra. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço hoje, né? Porque eu pude abrir o programa e você nos trouxe tanto conhecimento, tanta informação. Eu agradeço a Alexandre. Obrigado. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixa de assinar, ative as notificações, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Muito obrigado.